Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessar. 13h04. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região, ouvindo pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aí a mais um domingo. Domingo é considerado o domingo de Páscoa, né? Pela tradição e também pelo costume, não pelo que Cristo ensinou, porque a Páscoa cristã não é esta aqui. Embora não seja errado de maneira alguma
eu e você confraternizar, né, e nem mesmo não tendo conhecimento da verdade, ter algumas práticas, inclusive a prática do judaísmo, né, que ainda é a comemoração do feito de Deus em favor à vida de um povo, o qual os judeus fazem parte e comemoram a Páscoa dos judeus, né, que é a morte do primogênito. Lá no livro, né, segundo livro da Bíblia, você vai encontrar, né, o livro de Êxodo, onde você vai encontrar a passagem do povo pelo Mar Vermelho, e assim a comemoração, ali um costume de comemorar a Páscoa, matando o cordeiro, comendo a carne do cordeiro com ervas amargas, né? E o Jesus Cristo fala bastante sobre isso. Os evangelistas tiveram um cuidado bastante grande. Você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Mateus 26, Jesus Cristo e os discípulos estavam comemorando a Páscoa, um costume judeu, né? Cristo, como homem, era judeu, como filho de Deus, ele era o filho de Deus para todos aqueles que crerem. Isto ele mesmo deixa claro, e as cartas do apóstolo Paulo, os demais apóstolos afirmam isto também. Mas, como judeu, ele estava comemorando a Páscoa dos judeus. A comemoração deles era pelo um grande feito que Deus tinha feito por eles. Deus tinha ali produzido ali um efeito contra Faraó, e o Faraó tinha liberado o povo aí sacrificar um Deus verdadeiro, passando pelo Mar Vermelho, e passando esse grande feito. Foi então o início aí da Páscoa dos judeus, né? E Jesus Cristo, como homem, estava comemorando aí em Mateus 26 a Páscoa dos judeus, e ele tomou o pão, né, e tendo dado graça, ele partiu, deu aos seus discípulos, já iniciando para eles uma nova aliança, falando assim: este é meu corpo que será entregue por vós. Semelhantemente, após comer, ele tomou o cálice e também levantou, dando graça, e diz: este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, né, versículo 23 até o 30, ele vai explicar bastante a importância de nós termos a Páscoa, que é Cristo Jesus. Mas a mensagem que eu trago hoje para você, explicando melhor sobre isso, você pode ler o livro de 1 Coríntios, né? Lê lá Mateus 26 primeiro, para você ver Jesus Cristo como homem comemorando a Páscoa dos judeus, né? Como homem judeu que ele era como homem. E assim já mostrando o que ele ia fazer por mim, por você e por todo aquele que crê, porque a Páscoa é a Santa Ceia. A Páscoa para nós é a comemoração do enorme feito de Deus por mim e por você na cruz do Calvário. E é isso que Jesus Cristo estava falando ali em Mateus 26. Vamos ler um pouquinho aqui de 1 Coríntios. Se você leu a carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, você vai encontrar o apóstolo Paulo mostrando essa explicação, né, bem clara do que é para nós a Páscoa. Vamos ler 2 versículos aqui de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7 e 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 e 8. Perante seu Deus já estão, alvo mais que a... Assim está escrito também, assim diz o Senhor, o Espírito Santo usando a Paulo: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, para mim também para você, amigo ouvinte. E nos provam o quanto Ele amou. Eis esta chave. Amigo ouvinte, como existe uma salada muito grande de interesses dentro das orientações religiosas, então é muito interessante você encontrar aí, né, como eu falei, a passagem lá da Páscoa, a primeira comemoração da Páscoa, a qual Cristo também comemorou e depois mostrou qual seria o grande feito de Deus e que ele seria a Páscoa. Também existe aí o coelhinho da Páscoa, né, e os ovos de Páscoa.
E isso aí, no caso, é um costume pagão, né? Esse é um costume pagão, não é um costume judaico, do judaísmo, e nem é um costume cristão. É um costume pagão que pode aí, para mim, conhecedor da verdade, essa tal prática, alegando-se a Páscoa, seria uma ofensa ao ensinamento de Deus. E o apóstolo Paulo aqui fala no versículo de número 8, ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos ler novamente? Ele fala assim, ó: alimpai-vos do fermento velho. O que seria um fermento velho? É um costume antigo que nós trazemos conosco. Sabendo da nova aliança que Deus fez através do Filho, quando eu venho crer ou praticar o antigo ensinamento, eu estou anulando o feito de Cristo. Anulando o feito de Cristo, eu anulo também o efeito que tem sobre a minha vida pessoal aquilo que Cristo fez. Porque Deus, ele fez uma nova aliança com o homem, comigo, com você. Isso não tem nada a ver com a religião que você frequenta. A tua religião pode até estar proibindo ou até dificultando você e eu de ter intimidade com Deus, porque ela traz ali uma antiga aliança, um fermento velho para nós praticarmos, e essa prática nos faz maldito diante de Deus, porque nós somos pecadores e não tem como o homem se justificar diante de Deus pelos seus próprios atos. Não teve como ele fazer isso. Se tivesse, Jesus Cristo não teria vindo na terra. Ele mesmo deixou bem claro isto: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo deixou bem claro que nem era a vontade dele vir aqui na terra e passar pelo que ele passou, mas era a vontade do Pai, porque Deus queria que eu e você, ou todo aquele que cresce nele, viesse ser justificado diante de Deus. Alimpai-vos do velho, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Quando eu pratico aquele ato lá simbólico de tomar o pão e tomar o cálice e apresentar a Deus, e assim sendo corpo e sangue de Cristo, é claro que não é o corpo e também não é o sangue de Cristo, porque o corpo e o sangue de Cristo foi lá na cruz do Calvário, né? Aquele ato lá na cruz do Calvário nos justificou diante de Deus, e eu venho comemorar isto agora, comemorar não o sofrimento de Cristo pelo que ele sofreu, mas sim pelo que ele conquistou. Ele conquistou para mim e para você algo eterno. Ele conquistou algo para nós, ele conquistou a autoridade nossa de passar do império das trevas para o império do seu amor, que é Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai escrever em outras cartas dizendo também. Então ele fala aqui que a nossa Páscoa foi crucificado. Ele fala assim que a nossa Páscoa é Cristo, né? Foi já crucificado por nós. Ele fala isso aqui. Versículo 8, presta atenção que ele fala assim, ó: pelo que façamos festa. Então nós podemos festejar. No dia da Santa Ceia, seja uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, esse é um costume, varia de uma igreja para outra, de uma pessoa para outra. Então nós podemos praticar a festa, não há problema nenhum de você e eu nos confraternizarmos, né? Ter a confraternização, a união de pessoas aí, claro, saindo aí da pandemia, a gente vai ter essa liberdade para poder visitar os nossos familiares ou trazer familiares e amigos, né, bem íntimos da família próximo a nós, né, para termos assim a confraternização da Páscoa, da comemoração da Páscoa simbólica aqui fora, né? Mas a Páscoa simbólica, que espiritualmente tem valor, é a Páscoa Santa Ceia, ou comunhão, né? Indiferentemente aí de como as religiões colocam. Então aquele rito que você fazemos ali é a comemoração da grande vitória que Deus trouxe para mim e para você diante do pecado, e ao mesmo tempo nos trazendo autoridade pelo Espírito Santo firmado na verdade contra o inimigo de Deus. Veja o versículo 8 para você ver como isto é real. Ele fala assim, ó: pelo que façamos festa, não com fermento velho. Então se é para fazer festa,
e não é com o fermento velho, então o que aconteceu? Eu não posso seguir aquela tradição antiga, nem a judaica, né? Tendo conhecimento da nova aliança. Não tendo conhecimento da nova aliança, não estará pecando em nada, porque Deus não vai, de maneira alguma, levar em consideração na nossa ignorância o pecado cometido na ignorância, mas tendo conhecimento da nova aliança, tendo conhecimento desse novo fermento, sendo assim uma nova massa, que ele está falando aqui, a comparação que ele está fazendo do fermento, né, que é algo que se usa em uma massa de pão e bolo para crescer, para, né, ter ali grandeza ou tamanho, até vida, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Então, nós podemos até fazer festa, mas não com o fermento velho. A nossa comemoração não deve ser segundo o costume antigo, porque nós já temos conhecimento do novo nascimento. Nós temos o conhecimento do Novo Testamento em Jesus Cristo. Tendo esse conhecimento, seria errado em você atribuir também de que o coelho da Páscoa traga um ovo. Esse coelho da Páscoa e ovo é um costume pagão, né? Se nós olharmos dentro da história, e também não há princípio bíblico para isso, por isso ele vai terminar aqui no versículo dizendo assim, versículo 8: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então nós temos que fazer esta festa, esta comemoração, com os asmos da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque a sinceridade e a verdade está na orientação do Filho de Deus, está na orientação do Novo Testamento. Neste Novo Testamento é a verdade. Como Jesus Cristo falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando. Leia aí o 1 Coríntios inteiro. Vai procurando aí adquirir o conhecimento, ver lá de onde surgiu a origem da Páscoa, tanto biblicamente dizendo, quanto, né, dentro dos costumes das religiões, e também principalmente em Cristo Jesus. O que significa a Páscoa? Significa a passagem do império das trevas para o império do amor, do seu amor, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Passamos então do antigo homem, que tinha sobre ele um velho fermento, para um novo homem, nascido agora em Jesus Cristo, procurando trazer nas suas festas, nas suas condutas, aquilo que verdadeiramente Cristo Jesus veio nos ensinar, ou nos ensinou, e também Ele fez algo por mim e por você, que o mundo inteiro vai trabalhar para dizer que não. Por quê? Porque quem impera neste mundo, infelizmente, não é Deus. E quem vai se passar neste mundo por Deus também não é Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu e você que não somos tão espertos, aonde é que você se esconderia se você fosse alguém que precisasse ficar escondido? É muito importante você ficar atento nisso, porque Jesus Cristo falou que o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, o nosso adversário, ele é o pai da mentira. Foi isso que Jesus Cristo falou. Então vamos ler novamente o versículo 7 e 8, você pode ler um pouco antes, um pouco depois, na sua casa, 1 Coríntios capítulo 5, e você vai encontrar a importância grande da Santa Ceia e a importância grande não do ritual, sim. Por quê? Porque é uma comemoração, é uma invocação boa daquilo que Deus conquistou através do Filho dele para mim e para você e para todo aquele que nele crê. Essa autoridade está sobre você, mas talvez esteja morna ou morta dentro de você esta autoridade, mas ela existe, está dentro de você, e esta é uma realidade, o qual é camuflada aí pelo Deus desse século, para que eu e você não venhamos entender, nem praticar e nem ter ali os benefícios que isso existe, o que tem sobre nós. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da
verdade. Palavra do nosso Deus para mim e para você, amigo ouvinte. Deixo aí para você uma feliz Páscoa para você. Você que tem esse costume de comemorar a Páscoa, né? Não ofendendo aí a verdade, a sinceridade do que a palavra ensina, pode continuar, sabendo que está ofendendo a verdade e a sinceridade. Certamente você e eu temos que abandonar essa prática, né? Porque na verdade não é sã. Essa é uma abominação ao Deus, ou até mesmo a pura verdade. Esta é a verdade do que está escrito. Procure você mesmo aí ler e pesquisar. Você vai encontrar o quanto é verdade, o que é verdade ou não. Compara com a orientação do Filho de Deus, compara aí com a Escritura Sagrada e veja o quanto você e eu temos de benefícios de invocar aquilo que não é abominável a Deus, aquilo que não é mal para o nosso Deus e não é mal aos olhos do nosso Deus. Deixa as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, amigo ouvinte. Deixa um forte abraço aqui ao seu Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Muito obrigado por cada um de vocês, amigo ouvinte, por estar nos ouvindo, e espero não ter ofendido nenhum costume seu, né? Nenhuma tradição sua religião, que essa não é a minha intenção. A minha intenção é sempre defender no espaço de 15 minutos, mais ou menos, e defender aquilo que verdadeiramente está escrito e aquilo que Jesus Cristo falou. Lendo lá Mateus 26 em diante, você vai ver o próprio Jesus Cristo fazendo as duas práticas, a prática do Antigo Testamento, né, que era a prática da Páscoa, e já anunciando também esta nova Páscoa que ia ser para mim, para você e para todo aquele que crer a vir a praticar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda. Vem me salvar. Toque em mim. Toque em mim, Jesus. O milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança eu deposito em Ti, meu Salvador. Eu sinto virtude tocar em minha vida.
primeiro lugar. Primeiro lugar. Cafelândia FM.